Olá pessoal, tudo bem? Aqui fala o professor Rubens. Vamos falar hoje sobre razão, tá? Aula do dia 7 de abril de 2020. Bom, a razão entre dois números é dada pela divisão, obedecendo a ordem na que foram dados. Então, sempre que eu falar que eu quero a razão entre dois números, exemplo, a razão entre 3 e 7, eu posso representar ela por uma fração 3 sobre 7, que é o quê? Uma divisão de 3 por 7. Sempre na ordem que é dados os números. Então, se eu falar a razão entre 3 e 7, o 3 fica no numerador e o 7 no denominador. Vamos ver aqui. Definição de razão. Considere dois números x e y, com y diferente de zero. Y não pode ser zero porque não existe por zero. Por isso que não que o y é diferente de zero. Sendo assim, se eu estou falando aqui a razão entre x e y, ou x por y, é o que? X sobre y, que é uma divisão de x por y, quem vem primeiro sobre quem vem depois. Então, ó, exemplo, a razão entre os números 3 e 4 e 5 e 7 vai ficar da seguinte forma: entre 3 que vem na frente e 4 depois. Então, 3 em cima e 4 embaixo. Entre 5 e 7, 5 vem primeiro, depois o 7 vem depois. Então, entre 5 e 7. E agora, da razão, né, quando nós estudamos razão, consequentemente vem a proporção, que é quando duas coisas apresentam razões iguais, ou seja, a divisão entre duas parcelas são iguais. Então, dizemos que é proporcional quando isso ocorre. Então, olha só, quando igualamos duas razões, estamos formando uma proporção. Considere duas razões em que b diferente de zero e y diferente de zero. Assim, a sobre b é igual a x sobre y. Então, a razão a sobre b é igual à razão x sobre y. Então, a igualdade será uma proporção. Se a vezes y é igual a b vezes x, isso significa o quê? Multiplicar cruzado para poder encontrar os valores pretendidos, tá? Então, a vezes y e b vezes x. O que está dividindo de um lado vai passar multiplicando e vice-versa. Multiplicar cruzado aqui. Vou dar um exemplo. Como se eu tivesse aqui pegando o a vezes o y e o b vezes o x. Então, vai ficar AY igual a BX. Bem, no exemplo aqui, vamos o quê? Verificar se os números 2, 3, 10 e 15 são proporcionais nessa ordem. Quando eu dou uma sequência de números e falo que eles são proporcionais, então significa que vai ser o primeiro sobre o segundo, já que o segundo já está embaixo, vai ser o terceiro sobre o quarto. Então ficaria mais ou menos assim: 2 sobre 3 é igual a 10 sobre 15. Então, na ordem, 2 sobre 3 é igual a 10 sobre 15. Porque tem que seguir essa ordem de quem vem primeiro. Então, nós temos aqui, ó, multiplicando o cruzado, teremos o quê? Ó, o 2 vezes o 15 e o 3 vezes o 10. Então, ficou 2 vezes 15 é igual a 3 vezes 10, multiplicando cruzado nessa proporção, tá? A gente descobrir se é proporcional, então eu posso fazer essa igualdade e fazer multiplicando cruzado para poder resolver. Então nós temos que 30 é igual a 30, porque nossos números nessa ordem formam a proporção. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Representação da razão entre 2 e 4 na forma fracionária. Então nós temos 2 sobre 4. Essa é a forma fracionária, como eu já tinha explicado para vocês. Para determinar a forma decimal, basta realizar a divisão do numerador pelo denominador. Isso eu tenho aqui uma fração 2 sobre 4, ela representa já uma divisão. Se eu quero a forma decimal, é porque eu tenho que dividir 2 dividido para 4, que vai ser igual a 0,5. É como se estivesse dividindo R$ 2 para 4 pessoas. Então aqui a forma decimal vai ser essa. Portanto, 0,5 é a representação decimal, tá? Agora, a representação em forma de porcentagem. Eu tenho a forma de fração, a forma de decimal e a forma de porcentagem. Essas três formas são as que eu posso representar essa razão. Bom, a mais usada
é forma de fração, mas não impede que se use os outros. Nós temos aqui que da forma decimal eu vou criar a forma de porcentagem, que é só fazer a forma decimal e depois multiplicar por 100 e adicionar o sinal de porcentagem. Então significa que 0,5 vezes 100 vai dar 50%. Então essa é a forma de porcentagem. Então 2 sobre 4 é igual a 0,5, né? A fração que é uma divisão, 2 dividido para 4 é igual a 0,5, que é igual a 50%. Tá? Essas são as três formas. Agora eu vou passar o exercício para vocês e eu vou dar uma ideia de como resolver. Então, qual a razão entre as idades de Francis, 14 anos, e Melissa, 21 anos? Então, você vai fazer o primeiro, né, sobre o segundo, igual nós vimos ali anteriormente. Então, é igual como se estivesse substituindo os anos aqui pelos números que nós tínhamos visto aqui, ó. A razão entre 3 e 4 é 3 sobre 4. Então você vai ver quem veio primeiro, qual a idade de quem veio primeiro. Mesma coisa no número 2. No número 3, você tem que analisar algumas coisas, né? Exemplo, numa partida de basquete, Francis fez 15 arremessos, acertando 9 deles. Nessas condições, qual a razão do número de acertos para o número total de arremessos de Francis? Então, quem é que veio primeiro? O número de acertos. Aí você tem o número de acertos, né? E o número total de arremessos também está escrito na questão. Na letra B, qual a razão entre o número de arremessos que Francis acertou e o número de arremessos que ele errou? Então, você vai calcular. Você já tem o número de arremessos que ele acertou. Então, com o total de arremessos, tirando o total de acertos, você vai ter o total de erros, né? Então, é só analisar isso daí direitinho, beleza? Então, essa foi a aula de razão, né? Sobre razão. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima.